O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTube então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela. Mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira. E que não quer mais sair com ela. E pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo. E que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa morena em frente à sua McLaren. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela chamou muito a sua atenção. E fala que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele e fala que ele está exagerando. O Nate pergunta para onde ela estava indo. A mulher responde para ele que estava indo fazer compras. Em seguida, ele se apresenta para ela, fala seu nome e a mesma fala que se chama Natasha. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para ele entrar em contato com ela depois. Mas a mulher responde que não, porque ela tem namorado e é fiel ao seu companheiro. Nate então pergunta se ela está mesmo namorando ou se isso é uma desculpa. E ela fala que não, que ela está mesmo comprometida. O Nate então fala que é uma pena porque ele poderia fazer ela se divertir muito saindo com ele. Então ele se despede e vai na direção do seu glorioso McLaren. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava volta no mesmo instante, demonstrando interesse por ele agora. Ela pergunta se esse carro é dele e fica admirado com o carro. Ele confirma que sim, e ela pede para tirar algumas fotos com sua McLaren.
Nate começa a tirar as fotos para ela e ela fala que nunca andou em um carro de luxo igual a esse. O YouTube então fala que tudo tem a primeira vez. Ela então fala que gostaria muito de andar no carro dele, mas Nate questiona sobre ela ter dito que é comprometida e tem namorado. Ela fala que o namorado dela não vai ficar sabendo de nada porque ela não vai contar pra ele. E não tem nada demais eles se conhecerem e dar uma volta juntos. O YouTube então chama ela pra entrar na McLaren dele. E ela não perde nem um segundo e entra na máquina do Nate. Dentro do carro, o Nate fala que até queria sair com ela e fazer alguma coisa legal, mas ele não quer atrapalhar o namoro dela. A garota fala que o relacionamento dela é aberto e que não tem nenhum problema, mas o Nate fala que não acha isso certo em sair com ela tendo namorado. Ela fala pra ele que pode terminar com seu namorado a qualquer momento e isso não seria um problema. E que ela tem que pensar melhor nos seus conceitos, porque dinheiro não é tudo. Ela fala que ele está muito enganado. O Nate fala que ela não queria nada com ele e foi só ver a sua McLaren que ela veio correndo atrás dele e estava querendo até terminar com seu namorado. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do seu carro. Ela desce do carro chamando ele de idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. E acabou se dando muito mal. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer, se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número, e a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele. Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele. E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada.
E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram, no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode ajudá-la e depois dela falar que não precisa, ele pergunta o nome dela. A garota fala que isso não importa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo rude com ele. E ela responde que só não quer falar seu nome para ele. Ela fala que não o conhece e que não quer falar com ele. Naya fala que ele é novo na cidade e está procurando uma parceira para ajudar a gastar sua fortuna. A garota fala que ele não aparenta ter dinheiro e que ele está vestido de forma simples e não acredita no que ele está falando. O youtuber convida ela para sair com ele no encontro. Ela responde que não sai com qualquer tipinho que chega nela assim, convidando para sair. Ele então fala que eles podem sair para beber um drink no melhor estabelecimento. Ele também pede para pegar o telefone dela, mas ela fala que não e manda ele ir embora. Sendo assim, Naya vai em direção à sua Lamborghini e magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Então, ele confirma que o carro é dele e fala que tem as chaves. Ela fala que a Lamborghini dele é muito bonita. Ele pergunta se ela já andou em um carro desses antes, e ela responde que nunca, mas quer sair com ele agora. Porém, ele questiona dizendo que ela não estava interessada, e ela responde que era só brincadeira e que ela ia dar uma chance para ele. Então, ele convida ela para entrar no carro e continuarem a conversa lá dentro. E depois que a mágica já está feita, ela aceita e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o cara, só porque ele tem uma Lamborghini e aparenta ter dinheiro. Então, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante e pede desculpas. Ele então fala que acha que ela quis sair com ele só por causa do carro. Ela fala que o carro ajudou também e admite ter gostado muito do carro. Então ele pede para ela verificar se o farol está funcionando. E na hora que ela vai falar com ele que tá tudo bem, o youtuber arranca a Lamborghini e chama ela de garimpeira de ouro e acelera, deixando ela ali sozinha. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O youtuber diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro.
Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto à carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa, ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim, isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma BMW i8 e vai levar as interesseiras para casa. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essas duas garotas. Ele inicia uma conversa com elas, perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Elas falam para ele que estão bem do jeito que estão. Ele tenta saber o nome delas, porém elas falam para ele que ele não tem que saber. E ainda começam a zombar do cabelo dele e da calça colada, e ele leva na brincadeira e de forma bem humorada tenta conversar com elas. Ele pergunta se a loira tem namorada, elas falam que são namoradas e que não estão procurando nenhum homem. Ele insiste em ter uma conversa com elas, mesmo elas debochando e ignorando ele completamente. Ele pergunta se elas têm Instagram e se pode pegar o número delas, porém elas falam que não vão passar nada para ele e falam que estão indo embora. Então Nate pergunta o porquê elas estão sendo tão rudes com ele e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que elas vê ele abrindo a porta da BMW, num passe de mágica mudam de ideia e vão falar com ele. E agora são elas que estão interessadas nele. E dessa vez elas perguntam o nome dele e ele se apresenta para elas. E na sequência ele não perde tempo e chama elas para darem uma volta na BMW. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite e entram na BMW. Lá dentro do carro, ele pergunta se elas realmente são namoradas. E elas respondem que não, só são amigas. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, Nate resolve levar elas para casa. E elas aceitam facilmente o convite. Depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate. E ficam maravilhadas com a casa dele. E como sempre, ele fala para elas ficarem à vontade. Na sequência, ele serve um suco para elas e conversam um pouco sobre algumas coisas que não dá muito para falar aqui.
O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Nate tentando abordar essa garota. Ele pergunta qual o seu nome e se ela tem namorado, mas ela não responde e sai andando na maior grosseria sem dizer uma palavra. Nate então diz a ela que tudo bem e que ele não vai incomodar e caminha até a sua Lamborghini. Mas não demora muito para a mulher ver a burrada que ela tá fazendo e ir atrás do Nate. Ela pergunta se pode falar com ele. Nate fala que sim e chama ela para ir do outro lado do carro. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. E pergunta se pode pegar o número dela. Mas dessa vez a história é outra e a mulher passa para ele seu telefone sem pensar duas vezes. O YouTube pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para sua casa e que está voltando da academia. Ela pergunta se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com que ele trabalha. Nate fala que faz de tudo um pouco e que tem sua própria empresa. A seguir, Nate fala que está conhecendo agora a cidade e queria ver alguns pontos legais por aqui. Ele pergunta se ela mora aqui há muito tempo. Ela responde que sim e pode mostrar vários lugares bons para ele. O YouTuber pergunta o que ela queria fazer agora. E ela fala que estava indo almoçar na sua casa. Nate fala que eles podem ir para um bom restaurante e almoçarem juntos.
Ela fala que tem que ser rápido porque o namorado dela não pode ficar sabendo. Nate então dá uma risadinha e diz que tudo bem. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o príncipe encantado. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o YouTube fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela não gostaria de ir lá para com ele. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e Nate fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela não gostaria de ir lá com ele. Ele fala que lá tem piscina, tem bebida e que ela vai gostar. A garota topa e aceita o convite. Nate pergunta sobre o namorado dela. E ela responde que depois dá uma desculpinha para ele. Porém, nessa hora, o YouTuber fala que não vai rolar deles saírem juntos, porque ele não leva garimpeira de ouro para sua casa. E fala que ela demonstrou ser uma garimpeira porque não quis falar com ele e depois mudou de ideia. Ela desce do carro sem dizer uma palavra e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O YouTuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando.
porque ele não sai com garimpeira de ouro, e fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste na interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kylie. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. O youtuber fala que ela chamou sua atenção e ele teve que vir falar com ela. E fala que sua beleza chama a atenção de longe. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Nigéria. Naya pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela responde que já faz 1 ano. Em seguida, o youtuber fala que mudou para a cidade já faz 2 semanas e está tentando conhecer pessoas novas e fala que gostaria de tê-la como amiga. Então, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não. O YouTube pergunta por que não e ela fala que só está tentando relaxar e curtir um pouco. O youtuber fala que gostou muito das tatuagens dela e que ele gosta muito de tatuagens. Eles conversam um papo descontraído e ele pega o Instagram dela.
Em seguida, ele fala que não vai fazer nada agora e convida ela para sair para relaxar com ele. A garota topa e aceita. Na sequência, ele chama ela até o seu Corvette para lhe mostrar o seu carro e deixa a garota muito impressionada. Depois dela entrar no carro, ele dá a volta e fala que ela é linda demais. Em seguida, dentro do carro, ele fala que ela realmente chamou sua atenção e fala que ela parece até uma modelo. Além disso, o YouTube pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir em clubes. Então, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é analista de sistemas. Em seguida, Naya fala que ele está gravando um vídeo para o YouTube e que ele caça garimpeiras de ouro e que ela não foi interesseira e mostra a câmera que está gravando para ela. Ele fala que ela foi genuína e muito doce e que ela é uma mulher sensacional. Em seguida, ele chama ela para descer do carro para ele terminar o vídeo com seus inscritos. Na sequência, ele vai com ela na frente do carro e pede para ela dar uma voltinha. E vocês que estão assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Então, ele se despede dela e fala que depois vai mandar mensagem para ela, para eles marcarem de sair para beber. E dessa vez ela não foi interesseira. E me digam o que vocês acharam. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTube, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar as suas. O vídeo começa com o YouTuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana.
Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de 1 ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe, mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa 2 vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então, ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele.
O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o youtuber pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade e não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e que está tentando resolver alguns problemas da sua empresa. Nate, já interessado, pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e que terminou seu relacionamento já faz 5 anos. Em seguida, Nate fala seu nome e se apresenta para ela, dizendo que é um prazer conhecê-la. E a impressão que a gente tem é que ela parece mesmo ter gostado do Nate. Aleluia! Em seguida, ela convida ele para almoçar e o Nate fala que eles podem ir no seu carro. E ele não perde tempo e arrasta ela para dentro do carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que trabalha com música e modelagem. Então, Nate pede para ela cantar uma música para ele, mas ela fala que precisa de uma melodia e um instrumental para ficar bom. Em seguida, o YouTube fala para ela que está morrendo de fome e pergunta a ela qual restaurante eles vão. Depois de decidirem o restaurante que eles vão, é nessa hora que o teste começa.
Um funcionário do Nate chega se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no YouTuber, perguntando o que ele está fazendo com seu carro e por que não entregou até agora. Nate fala que já ia entregar o carro, porém que acabou conhecendo essa garota e eles estavam indo almoçar e depois ele ia entregar o carro. O cara fala pra ele dar o fora do seu carro porque ele já está puto com essa situação. Nate pergunta por que ele está sendo tão rude com ele e sai do carro fingindo estar chateado. A mulher desce do carro junto com o Nate e demonstra nenhum interesse pelo carro. O cara dentro do carro até chama ela para sair com ele e mostra seu relógio de luxo, mas a mulher se mantém firme e fala que não vai com ele. Nate fala que não era para ele ter aparecido tão rápido. A mulher fala que está tudo bem e que ele não precisa mentir porque ela gostou da personalidade dele e que ela tem um carro que está logo ali na esquina e que eles podem almoçar no carro dela. Então ela pede para ele esperar enquanto ela vai buscar o carro. Então Nate concorda e fica esperando ela voltar. E a mulher volta com uma super McLaren. É o quê? O YouTube fica surpreso ao ver ela chegando em uma McLaren e ele vai até ela e entra no carro. Ele fala para ela que está gravando e tem uma câmera ali filmando, porque ele faz teste para ver a reação das mulheres para saber se elas são interesseiras após ver o carro de luxo dele. Ele fala que apreciou a atitude dela e que ela não é interesseira. Aleluia! Ele fala que tem uma McLaren e que aquela Lamborghini Urus também era dele e que tudo era só um teste. A mulher fica surpresa e em seguida eles descem do carro. Então, Nate pede para pegar o Instagram dela e depois dele elogiar ela por ter sido uma mulher sensacional sem interesse nenhum, ele chama ela para almoçar e mesmo depois do teste, eles acabam ficando amigos e vão almoçar juntos. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela. Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então, o YouTuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la e TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente. Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro
para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é um engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário. A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando. Então ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera. Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma Gold Digger e que é uma mulher genuína, e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTuber então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela.
Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira e que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London.